gente, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o seguinte: como que usar as provas discursivas da OAB pode auxiliar no seu estudo? Bom, muita gente pensa, Rodrigo, vou usar a prova da OAB, a prova discursiva, evidentemente, para praticar para uma prova de PGM, uma prova de PGE, uma prova de AGU. Sim. Por que que eu digo que usar esse tipo de prova da OAB, que você tem uma série de conteúdos, constitucional, civil, penal, tributário, empresarial, administrativo, enfim, você tem uma infinidade de matérias, de tipos de peça. Muita gente faz concurso para advocacia pública porque não demanda prática jurídica ou porque a prática jurídica é mais fácil de conseguir. Então a pessoa tinha um estágio, era servidor de nível médio, para não ficar naquele limbo, mas minha função de nível médio é no nível superior, ou não foi aprovada ainda no nível superior, ou porque é conciliadora, é mediador, enfim. Então, qual é a solução? Muita gente, até mesmo quem advoga, às vezes não tem a manha ali, o traquejo de advogar contra a fazenda pública para compreender as nuances. Ou porque então tem uma função de advocacia consultiva, enfim. O que eu estou querendo chegar? A prova da AGU, de PGE, de PGM, ela vai cobrar que você faça uma peça processual. Contestação, agravo, réplica, apelação, enfim, alguma coisa que tenha, obviamente, um viés fazendário. E muita gente, ela consegue compreender qual é o conteúdo material. Eu tenho que analisar se a lei tal é constitucional ou não, se o tributo tal é válido, enfim. O conteúdo, o mérito em si, as pessoas podem ali estudar e tal. O grande ponto, inclusive para fins de elaboração de um parecer na vida prática ou no concurso público, que é o que importa aqui nesse vídeo, também tem uma grande dificuldade com o aspecto formal. Como que eu faço o endereçamento de um agravo? Como que eu faço lá a estruturação de uma contestação, de uma apelação? Ou seja, quando você usa as provas da OAB, a prova discursiva da OAB de constitucional, a prova discursiva da OAB de administrativo, você vai começar ali ou a reforçar aquele seu traquejo ali com a peça processual de como montar endereçamento, o número do processo, a qualificação e também a própria estruturação, a tempestividade, o preparo, evidentemente o preparo para provas fazendárias não é necessário. Mas no dia da prova, tome cuidado com esses vícios da prática, porque a gente sabe que na prática ninguém vai colocar tempestividade. Regra geral, a fazenda pública não bota, porque ela já é intimada pessoalmente e já vai direto ao conteúdo. Mas na prova você vai ter que saber que a fazenda pública não tem que fazer o preparo recursal, não tem que... a questão do prazo é diferenciada, então você precisa na prova indicar isso ao examinador. Então, gente, estão gostando do vídeo? Se inscrevam no canal, comentem, deem curtida, que isso é bem importante. Ou seja, essa série de minúcias, tanto formais como de alguns aspectos da elaboração da peça, se você for começar diretamente com a prova da AGU, de uma PGE, de uma PGM, às vezes você vai começar a praticar e você vai ficar até um pouco ali chateado, mais arrasado, porque é um patamar evidentemente superior. Por isso que eu penso que quando você começa a praticar com as provas da OAB, as provas discursivas, você vai ali, errei o endereçamento de um agravo interno, errei aqui a estruturação formal de um RESP, de um recurso extraordinário, uma contrarrazão, que seja. Ou seja, a prova da OAB, ela te permite você criar internamente um manualzão de como fazer o aspecto formal e, evidentemente, também o material. Você vai ganhar uma análise material, que você deve saber, evidentemente, e também uma maior segurança, um maior cuidado, uma maior, sim, vamos dizer, um preparo intelectual, preparo, assim, de conforto. Agora eu vou praticar a prova da última PGE X ou da PGM Y. Ainda que você erre, você sabe já como estruturar uma peça. E é importante também, a prova da OAB é uma fonte contínua de conteúdo, seja no aspecto material ou no aspecto formal. Então são 2, 3 provas por ano. Você tem aí 5 anos para trás, por exemplo, você tem uma enormidade de peças a fazer e de aspectos formais para praticar. Como endereçar uma contestação, como colocar o processo, como qualificar. Isso pode valer para uma apelação, um recurso nominado, um recurso ordinário, uma contrarrazão, uma quisitação, um agravo, um RESP, um restre, enfim, você tem ali uma gama imensa. Portanto, não tenhamos uma visão, a prova da OAB não vale a pena estudar. Vale sim, você vai ganhar ali um bom preparo formal
e uma boa prática para quando você for começar a praticar as provas de AGU, de PGEs ou de PGM, vamos dizer assim, de grande monta, você já vai ter ali uma bagagem formal e também, evidentemente, por mais que você ainda esteja um pouco cru ali na questão material, ao praticar a peça da OAB, que tem um viés assim, sem nenhum demérito de merecimento, mas ela tem um viés mais básico, que é para avaliar aquele recém-formado, aquela pessoa que há pouco tempo se formou, que quer se tornar membro da OAB, quer se tornar advogado ou advogada. Então, a prova da OAB ela tende a ter um viés mais assim de basicão, sem nenhum demérito, não dizendo que é uma prova de menos importância, mas o grau de análise, uma prova de advogado da União, Procurador do Estado, o PGM, não é o mesmo grau de análise da OAB. A OAB erra? Sim, evidentemente erra. Mas, sim, tirando o erro, que é um absurdo, no conteúdo geral, tanto no formal no material, ela sim é uma maneira muito legal, muito prática de você ganhar traquejo na parte material e na parte formal. Eu usei isso para estudar para a prova da AGU, então eu pratiquei várias provas da OAB, até de temas que eu era muito ruim, como direito tributário, empresarial, mas eu queria ter primeiro a noção de tipos de cobrança do conteúdo em empresarial e tributário, porque vai que tem uma questão discursiva, ou um parecer, alguma coisa na peça que cobre na prova, que tem a ver com empresarial, com tributário. Então eu queria ter uma noção do que esse mundo tributário, o que esse mundo empresarial poderia ser cobrado. E além disso, também eu queria praticar a parte formal, um RESP, um recurso extraordinário, uma contestação, e isso você vai ganhando a prática. Ainda que você só faça a parte formal, já é importante, porque a parte formal tem sim uma pontuação relevante na sua prova, e é geralmente onde quem não atua na advocacia ali no dia a dia, ou quem é servidor não pode advogar, ou quem é militar não pode advogar, ou quem só estuda, acaba tendo assim um certo medo do, meu Deus, como é que eu faço a parte formal de uma contestação, de uma réplica, de um ACP, de uma ação de improbidade, enfim. Portanto, é até irônico, né? Porque as pessoas têm mais medo, às vezes, da parte do esqueleto do que você ali dissertar sobre, isso é inconstitucional, não é? Prescreveu, decaiu, não decaiu, analisar o mérito, se pode, se paga, se demite, se não demite, mas o concurso tem disso, né? Então a gente tem que saber jogar ali o jogo conforme a pessoa tem o seu maior receio. Portanto, gente, não tenham preconceito com a prova da OAB, usem a prova da OAB, aproveite que você tem ali acesso a uma enormidade de provas da OAB desse ano, do ano passado, retrasado, inúmeras provas, fora as que foram anuladas, então você tem ainda mais bagagem para fazer, e a prova da OAB ela vai te dar mais segurança, como eu falei, no aspecto material e também no aspecto formal. E no caso desse vídeo aqui, como eu estou mais focado no aspecto formal, você vai aprender, vai ganhar mais segurança para estruturar endereçamento, qualificação, processo, fechamento, como fazer o pedido. Portanto, não abandonem, pelo contrário, utilizem a prova da OAB como mais um elemento para poder fortalecer seu estudo. Tá bom, galera?